Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao compartilhamento da Bhagavad Gita. Estamos no capítulo 6, estamos estudando a Yoga para Deus. Dhyana Yoga, a Yoga onde nós entregamos as nossas atividades em Yoga, em união para Deus. Karma Yoga, nós pegamos as nossas ações materiais e entregamos para Deus. E Dhyana Yoga, nós vamos adentrando nesse processo de união a Deus através da Yoga, a Yoga do Supremo, a Yoga de Deus, a Yoga de Krishna, o todo atrativo, o todo atraente. Hoje vamos ao verso 4. O verso 4 fala dessa união a Deus, quando a gente renuncia todos os desejos materiais. E você pode me perguntar como eu posso renunciar todos os desejos materiais se eu estou nesse mundo material. Como é que eu vou fazer, como é que eu vou praticar essa yoga? Então, novamente, que é um verso da Bhagavad Gita que eu particularmente gosto muito, que é capítulo 9, verso 26, que a gente entrega tudo para Deus e Deus aceita qualquer coisa. Da forma, não é que seja qualquer coisa, mas coisas que são oferecidas a Ele em amor, devoção e gratidão. Então, o capítulo 9, verso 26 diz: se alguém quiser me ofertar com amor e devoção, fruta, folha, flor, água, aceitarei a oferenda, ó descendente de Kunti. O que quer que você faça, o que quer que você coma, o que quer que você dê, tudo isso deve ser feito como uma oferenda a mim. Então, oferendas, sacrifícios, penitências, austeridades, caridades, tudo isso deve ser oferecido a Deus, porque Deus é a fonte de todas as nossas atividades. E a única pessoa suprema que devemos, de uma certa forma, bajular, entre aspas, é Deus. A gente bajula todas as entidades vivas, todas essas almas condicionadas, e nós nos esquecemos de bajular, de oferecer, de amar, de se lembrar, de nunca esquecer e de ofertar tudo para Deus. Essa é a verdadeira yoga, Dhyana Yoga, onde eu ofereço tudo para Krishna, tudo para Deus. Verso 4. Afirma-se que alguém está elevado em yoga quando, tendo renunciado a todos os desejos materiais, não age em troca do gozo dos sentidos, nem se ocupe em atividades materiais. Gyana Timiranda Sya, Gyana Janasa Lakaya, Shaksu Militayena Tasmai Shri Guruve Namaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, o meu mestre espiritual, abriu meus olhos com a luz da tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual, eu presto minhas humildes e respeitosas reverências. Já este Krishna, Guru Deva, o único guru, mestre, professor que nós temos, autêntico, original, que ele vai estar nos ensinando todo o tempo, toda hora, é Deus, é Krishna. Krishna é o nosso guru, o nosso mestre. E Srila Prabhupada, ele traz todos os significados da Bhagavad Gita para clarear esse nosso caminho de compreensão transcendental. E ele diz aqui: quando alguém se ocupa por completo no transcendental serviço amoroso ao Senhor, ele fica satisfeito consigo mesmo. E assim não mais se entrega ao gozo dos sentidos nem atividades materiais, fruitivas. Ele vai se ocupar na gratificação. Caso contrário, se ele não fizer isso, ele vai se ocupar sempre na gratificação dos sentidos, pois ninguém pode viver sem exercer alguma ocupação. Todos nós nos ocupamos em alguma atividade. Meu mestre sempre fala isso, que todo mundo serve todo mundo e que a gente está sempre ocupado com alguma atividade. Só que a gente deve entender, se quiser, é claro, né? Porque Deus, o próprio Deus dá livre-arbítrio, e nós estamos, como diz meu mestre espiritual, num mundo onde existe livre-arbítrio, que você faz a sua vida o que você quiser e você evolui no seu tempo. Então, quando eu escutei isso do meu mestre, do meu guru,
Chandramukha Swami, eu entendi que eu não devo estar insistindo com ninguém mais com nada. Que a única pessoa que eu devo insistir é comigo, para a minha evolução, para a minha transcendência, para a minha expansão de consciência. Então, todo mundo se ocupa em alguma atividade material. Mas qual é a diferença de eu me ocupar numa atividade material e eu não colocar Deus na minha vida? O enredamento. Porque quando a gente coloca Deus, quando a gente traz Deus para nossas atividades materiais, nós vamos, como diz a Fórmula da Paz, que foi o último verso do capítulo 5, verso 29, que foi a Fórmula da Paz. Quem tem plena consciência de mim, conhecendo-me como beneficiário último, de todos os sacrifícios, austeridades, o Senhor Supremo, de todos os planetas e semideuses, e o benfeitor e bem-querente de todas as entidades vivas, fique em paz em relação às aflições e misérias materiais. Então, Srila Prabhupada diz, eu estou voltando para o verso 29 do capítulo 5, que fala sobre a fórmula da paz para o que eu estou falando na atualidade, nesse momento. Então, almas condicionadas dentro das garras da energia ilusória estão todas ansiosas por obter paz no mundo material. Mas elas não conhecem a fórmula da paz que é explicada neste verso da Bhagavad Gita, do Bhagavad Gita. A melhor fórmula da paz é simplesmente esta. O Senhor Krishna é o beneficiário de todas as atividades humanas. Voltamos aqui para o verso 6, capítulo 6, verso 4. Afirma-se que alguém está elevado em yoga, em união a Deus, quando, tendo renunciado a todos os desejos materiais, não haja em troca do gozo dos sentidos, nem se ocupe em atividades fruitivas. Então você, com essa mentalidade, com essa consciência, você entrega tudo para Krishna, tudo para Deus, tudo para a causa suprema de todas as causas, o beneficiário que age em prol de todos nós, entidades vivas. Então, Srila Prabhupada diz, sem a consciência de Krishna, ele estará sempre se dedicando ao egocentrismo. Então, o egoísmo vem. Nós somos egoístas neste mundo material, nesta atualidade, nesta era de Kali, nesta era das desavenças, das hipocrisias, das guerras, das fomes, de tantas misérias que acontecem nesse planeta Terra. Nós estamos focados em nós, no egocentrismo, ou expandindo atividades egoístas, porque nós não colocamos Deus no centro das nossas atividades e também porque nós nos esquecemos de Deus, de Krishna. Mas quem é consciente de Krishna, de Deus, pode fazer tudo para a satisfação de Krishna. E assim desapega-se perfeitamente do gozo do sentido. Então não tem porquê eu ficar apegada. Você faz a sua parte, você move suas ferramentas para você resolver suas coisas, você entrega seu trabalho, você entrega a sua vida, você faz a sua vida uma oferenda a Deus, a Krishna, e aí você desapega. Mas a gente faz isso? Eu fico rindo porque é tão claro para mim ler e entender, mas na prática, às vezes a gente não faz. E por a gente não fazer e não colocar Krishna, não colocar Deus no centro das nossas atividades materiais, nós nos enredamos em preocupações, ansiedades, depressões, síndrome de pânicos, tantas e tantas doenças emocionais, psicossomáticas e tantas misérias materiais. Então, quando a gente se desapega, a gente compreende que Deus é o beneficiário de tudo. Deus é a fonte de tudo. E assim, dessa maneira, aquele que não tem essa compreensão deve tentar mecanicamente livrar-se dos desejos materiais antes de se elevar ao degrau mais alto da escada do yoga. Porque é uma escada. Você, para chegar perto de Deus, você tem que subir uma escada. Deus está lá no 181 andar. E a gente está aqui num plano intermediário, oscilando. Um dia lá em cima, outro dia lá embaixo. A mente turbulenta, a mente pacífica. Nas dualidades dessa vida material, deste plano material, deste planeta intermediário. Assim é.
Porque as escrituras falam isso, e as escrituras estão 100% certas. Porque eu leio o Bhagavad Gita como ele é, eu não leio o Bhagavad Gita que é feito de conspirações e de especulações mentais de pessoas não autorizadas. E Srila Prabhupada, ele vai diretamente ao ponto e nos ensina já como nós devemos nos comportar, como nós devemos entender que nós somos Aham Brahmasmi, Aham, eu, Brahmasmi, sou uma alma, Aham Brahmasmi, eu sou uma alma. Então, a partir do momento que eu sou uma alma, eu entrego a Krishna. Porque eu sou serva de Deus, eu sou serva de Krishna, eu não sou serva da matéria. Gente, tirem isso da cabeça de vocês. Vocês vão se sentir muito, 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 muito mais felizes. Verso 5, capítulo 6, Dhyana Yoga, a Yoga do Supremo. Com a ajuda da sua mente, a pessoa deve libertar-se e não se degradar. A mente é amiga da alma condicionada e sua inimiga também. Eu tenho uma amiga minha, que ela é praticante Bhakti Yoga há algum tempo, e ela é psicóloga e psicanalista, e ela está lançando um projeto chamado Mente Amiga e Mente Inimiga, baseada justamente nesse verso 5, e em outros versos da Bhagavad Gita que falam da mente, que o Supremo, a Suprema Pessoa, Krishna, Suprema Personalidade de Deus, fala, sua mente pode ser sua amiga, como também sua inimiga. Então, qual é a sua posição de alma dentro deste corpo com relação à sua mente? Você tem que se tornar amiga dela, porque se você se tornar inimiga dela, você vai entrar num beco sem saída. Vamos ver o que é que Srila Prabhupada nos fala aqui deste verso. A palavra Atma denota o corpo, a mente e a alma. Então, Atma é o corpo, é a mente e a alma. Dependendo das diferentes circunstâncias. No sistema de yoga, a mente e a alma condicionada têm especial importância. Como a mente é o ponto central da prática do yoga, aqui Atma refere-se à mente. Então, a mente é a ferramenta que a alma vai utilizar para as atividades dentro deste corpo material. Porque a alma está dentro deste corpo material neste momento. Essa é a situação. O propósito do sistema de yoga é controlar a mente e afastá-la do apego aos objetos dos sentidos. Repetindo, o propósito do sistema de yoga é a união a Deus. É controlar a mente e afastá-la do apego aos objetos dos sentidos. Quando você consegue autocontrole, gente, você não sabe a felicidade que é eterna e não momentânea, ao você se apegar às coisas materiais, que é provisória e passageira. Nessa passagem, enfatiza-se que a mente deve ser treinada de tal modo que a pessoa livra a alma condicionada do lodaçal da ignorância. Repetindo, enfatiza-se que a mente deve ser treinada de tal modo que possa livrar a alma condicionada do lodaçal da ignorância. Então, a gente vive no lodo, escorregando, ó, se levanta e cai de novo, se levanta e cai de novo, porque a gente está na ignorância. Quando a gente se levanta, a gente não cai mais de novo, não, porque a gente vai para o modo da bondade. E o modo da bondade é justamente ouvir a Bhagavad Gita, aplicar a Bhagavad Gita na sua vida, prática diária, colher os resultados, se aproximar do Supremo e viver uma vida de santocha, de autossatisfação em Deus. Então, nesse processo, a alma pura está enredada no mundo material, porque a mente envolve-se com o falso ego, o ahankara, o falso eu, o ego, o egoísmo, que deseja se assenhorar da natureza material, ou seja, quer ser Deus. A gente não vai ser Deus jamais, jamais, como dizem em francês, jamais. Portanto, a mente deve ser treinada para que não se deixe atrair pelo brilho da natureza material. Mas o que é que a gente faz? A gente aqui fica atraída por tudo que é material. E a gente fica enredada nesse mundo material. E a gente fica enlouquecido pelos resultados materiais. Enlouquecido no sentido que a gente fica ansioso, que a gente fica querendo controlar, que a gente fica querendo ser Deus, controlar, e a gente não controla nada. Então, dessa forma, a alma se a alma
A mente deve ser treinada para que não se deixe atrair pelo brilho da natureza material. E aí, então, a alma condicionada, que sou eu, conseguirá se salvar. Mas a mente é que é, a mente é que é o túnel de passagem para você sair dessa condição de apego, de achar que você controla. Eu estou sempre repetindo, me perdoe. Mas é porque é necessário. Porque a gente tem um falso ego muito forte. E o que é o falso ego? É o falso eu. É você achar que é o corpo, as coisas materiais, a sua mente, os seus desejos, os seus medos, os seus traumas e tudo aquilo que é negativo. Mas aí você entende que você é uma alma. Aí você vai começar a transformar, a transmutar a sua vida nesse processo fantástico de desapego. A palavra é essa, desapego. Não se deve cair vítima da atração dos objetos materiais e dos sentidos. E é o que acontece com a gente? A gente fica atraída, a gente acha que é isso, que a gente tem que viver aqui batalhando por dinheiro. E que a gente tem 1 milhão, a gente quer 2 milhões. Eu não falo mais nem 1.000, porque 1.000 hoje em dia não vale mais nada nesse mundo material, R$1.000. Então tudo é milhão, bilhão, trilhão. E aí, minha gente, vocês conhecem pessoas milionárias, felizes e satisfeitas, colocando Deus no centro das atividades materiais delas? Se vocês conhecem, por favor, me avisem. Quanto mais alguém se deixa atrair por estes objetos dos sentidos, mais se enreda na existência material. Vou repetir. Quanto mais alguém se deixa atrair pelos objetos dos sentidos, mais se enreda na existência material. A melhor maneira de se desvencilhar, de se descondicionar, de desapegar, é sempre ocupar a mente na consciência em Deus. Deus é o centro das minhas atividades materiais. Repitam isso. Senhor, Tu és o centro das minhas atividades materiais. Sem Ti eu não sou. Sem Você, meu amor, Krishna, eu não sou ninguém. Sem Você, meu Deus interior, eu não sou ninguém. Porque não é mesmo não. Preste atenção na vida de vocês. Se vocês se afastam de Deus, como é que vocês vão ficar? Como é que vocês vão estar? Ou como vocês estão? Entendeu? Isso é pura ciência espiritual, a ciência da alma. Então, nesse processo, é isto que a pessoa deve fazer. Para a pessoa, a mente é a causa do cativeiro e é a causa da libertação. A mente absorta, fixa nos objetos dos sentidos é a causa do cativeiro. E o que é que se acontece no cativeiro? Escravidão. Fica escrava dos sentidos materiais. E a desapegada, a mente desapegada dos objetos dos sentidos é a causa da libertação. Então, se você quer ser uma pessoa livre, se liberte. Não é com discursos de libertação, de feminismo, disso, daquilo, aquilo outro, não tenho nada contra, que você vai conseguir sua libertação, porque você não é um corpo. Você não é um corpo de índio, você não é um corpo de negro, você não é um corpo homossexual, você não é um corpo liberal, você é uma alma, Brahmasmi. Eu sou uma alma serva de Deus. Então, a partir do momento que você toma este ponto como a sua designação, você vai diretamente para Deus. Você sobe as escadas em direção a Deus, as escadas da libertação da sua alma nesse corpo material. Portanto, a mente que está sempre ocupada em consciência de Cristo é a causa da suprema libertação. Então, se minha mente está sempre ocupada em Deus, eu vou me libertar. Mas aí eu não quero, eu quero ficar apegada ao gozo dos sentidos, eu quero ficar apegada aos meus objetos materiais. Aí você fale para você mesmo como é que você se sente. Eu não vou comentar mais. Verso 6, acerca deste assunto, né? De condicionamento e apegos materiais. Verso 6, para aquele que conquistou a mente, ela é o melhor dos amigos, mas para quem fracassou nesse empreendimento, sua mente continuará sendo seu maior inimigo. Mente amiga, mente inimiga, o projeto da minha amiga Sattama Devidasi. É o nome espiritual dela. Ela é psicóloga
psicanalista, ela exerce uma profissão fantástica. Outro dia eu assisti uma live com ela, fantástica, sobre o projeto Mente Amiga, Mente Inimiga, justamente no verso 5, verso 6. Para aquele que conquistou a mente, ela é o melhor dos amigos, mas para quem fracassou nesse empreendimento, sua mente continuará sendo seu maior inimigo. Torne-se seu amigo. Torne-se amigo da sua mente, torne-se amigo da sua vida e coloque o Senhor Krishna sentado na cadeira cativa da sua vida. Coloque o Senhor Krishna como o Senhor dos seus sentidos, porque só Ele pode lhe libertar. Nada pode libertar você desse condicionamento material, se não for através do Senhor Krishna, o todo atrativo, todo atraente na filosofia védica, o que fala a Bhagavad Gita, a ciência suprema da alma. Vamos ver o que é que Srila Prabhupada nos diz. A finalidade de praticar o yoga é controlar a mente a fim de fazer dela uma aliada no cumprimento da missão humana. Se a mente não for controlada, a prática de yoga para exibição é mera perda de tempo. Aí vem dos yogis, né? Esses yogis que se acham, os gurus que se acham, né? Mas se perdem, por quê? Porque a única yoga que leva a realmente a libertação, a liberação dos seus sentidos condicionados, na matéria condicionada, dentro desse processo é quando você entrega a sua vida em oferenda a Deus, no sentido de quem não pode controlar a mente vive sempre com o maior inimigo e assim estraga a sua vida e o objeto desta vida. Eu conheço pessoas assim, próximas de mim, que eu falo, preste atenção, a mente mente o tempo todo, não escuta o que a mente diz. Mas isso é um condicionamento, a gente está condicionado, a mente faz com que a gente fique igual a Super Bond, colada nela, e ela fica ali comandando. Mas aí quando você começa a cantar o mantra Hare Krishna, que limpa sua mente e seu coração, e lhe aproxima do Supremo, e faz com que você se liberte desse condicionamento. Quando você começa a estudar as Escrituras Sagradas, quando você começa a ler a Bhagavad Gita, vamos dar o exemplo só da Bhagavad Gita, a ciência suprema, porque tem outras escrituras fantásticas e maravilhosas que vai libertar esta alma deste condicionamento material. Aí quando você se associa com as pessoas que pensam, sentem e agem igual, quando você oferta sua vida como oferenda a Deus, sua comida, suas coisas materiais, quando você compra algo para você e você diz, Deus, muito obrigada, Cristo, muito obrigada pelo Senhor ter me dado esse chale, porque se não fosse o Senhor, como é que eu ia ter o chale? Então, você começa a integrar, a se integrar, a comunicar e a ter essa conexão com Deus 24 horas. Você está dormindo, você acorda para ir ao banheiro, vamos dizer, e aí você diz assim, Deus, muito obrigada, eu estou aqui conseguindo ir ao banheiro, fazer minhas necessidades. Então você traz Deus o tempo todo para a sua vida. Você conversa com Krishna o tempo todo. Você está o tempo todo em conexão com Krishna, com Deus. Quem não pode controlar a mente vive sempre com o maior inimigo e assim estraga a sua vida e o objeto da vida, desta vida. A posição constitucional do ser vivo é executar ordens superiores. Enquanto sua mente continuar o inimigo imbatível, ela terá de servir aos ditames da luxúria, da ira, da avareza e da ilusão. Isso é 100% certo, não é nem 99,99, não é 100% certo. Eu era assim, eu vivia assim e vivo ainda assim, mas em menos grau de condicionamento. Por quê? Porque eu chamo Krishna, eu chamo Deus, eu converso com Deus. Eu digo, Deus, me ajude, porque às vezes eu não tenho força e eu vou pedir ajuda a quem? Se não for a Deus, se não for a Krishna, o todo atrativo, o todo atraente. Aquele Deus magnânimo, aquele Deus compassivo e amoroso. Então, nesse processo, quando sua mente dita a sua vida e puxa você, arrasta você para a luxúria, para os prazeres sensoriais, para a ira, para a avareza e a sua ilusão. Aí, todavia, quando você conquista sua mente, ele, por sua própria vontade, acata a ordem da personalidade de Deus, que se situa no coração de todos como Paramatma. Então você conversa com Deus, Deus não está longe não, como se ensina aqui no Ocidente não. Deus está dentro do coração como Paramatma, a grande alma, na pequena alminha que somos nós. Como foi definido aqui no verso 5, palavra Atma denota o corpo, a mente e a alma.
Então nós somos essa centelha minúscula. Mas aí a gente se faz reverências, a gente pede ajuda a Deus e Deus vai nos ajudar, minha gente, para que a gente se liberte desse cativeiro terreno, dessa cativeiro da mente que nos só mente o tempo todo e todo o tempo todo. Então, a verdadeira prática de yoga consiste em ver o Paramatma dentro do coração e seguir as ordens do Paramatma, que é Deus, localizado no nosso coração. Para quem adota diretamente a consciência de Krishna, a rendição perfeita às determinações impostas pelo Senhor é algo que advém com muita naturalidade. Porque quanto mais você pratica essa dhyana yoga, essa yoga que você vai controlando a sua mente, vai controlando os seus sentidos, você vai se unindo a Deus em yoga, você vai passo a passo, com naturalidade, se libertando desse cativeiro material e fazendo da sua mente o seu melhor amigo. Do contrário, é ruína total. Observem a mente de vocês, observem os pensamentos, observem que a mente tagarela 24 horas por dia, no seu ouvidinho. E se você escuta ela, como diz em inglês, I'm sorry, eu sinto muito. Então, vamos controlar a mente e fazer dela, como diz a Suprema Personalidade de Deus, para aquele que conquistou a mente, ela é o melhor dos amigos, mas para quem fracassou, sua mente continuará sendo seu maior inimigo. Com gratidão, eu encerro estes versos fantásticos do dia de hoje. Gratidão, meu Deus interior, salve o seu Deus interior, namastê. Observe, minha gente, a vida de vocês. Observe a mente. Observe os pensamentos, os sentimentos, as atitudes, que vem tudo dela. É ela que leva para a paz e ele leva para o oposto da paz. E eu espero que vocês observem, para que vocês sejam mais felizes e cantem Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E aí vão limpar a mente e o coração rapidamente. Gratidão.